Ele lançou uma das músicas mais marcantes dos anos 80 e depois simplesmente desapareceu do nada. Por onde anda o cantor Tim Moore? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karine Messi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre músicas, filmes e muito mais. E hoje eu vou contar para vocês por onde anda o cantor Tim Moore, famoso principalmente pelo sucesso da música Yes. Além disso, também vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória do artista e entender quais foram as circunstâncias que o fizeram sumir dos holofotes. Fica comigo! Yes, yes. Nothing ever felt to me like you do right now. Tim Moore nasceu em Nova York no final dos anos 40 e desde cedo já demonstrava interesse pela música. Diferente de muitos artistas de sua geração, o início da carreira dele não foi marcada por grandes conflitos pessoais, mas por uma construção mais discreta, baseada em uma busca incessante por espaço na indústria musical, onde começou a atuar ainda nos bastidores. Tim era um ótimo compositor e costumava ceder suas músicas para outros artistas. Canções como Rock and Roll Love Letter da banda Bay City Rollers e Second Avenue dos Art Gunfalco são alguns exemplos de sucessos escritos por ele. Foi apenas aos 24 anos, em 74, que Tim enfim decidiu se arriscar como cantor, ao fechar contrato com a gravadora Asylum Records e lançar o seu primeiro álbum que levava o seu próprio nome. Um dos grandes destaques desse disco foi a canção Chummer, que fez um considerável sucesso nos Estados Unidos, chegando a vencer um festival de música nativa do país, como é dito em algumas fontes. Como parte do prêmio, Tim ganhou cerca de $30 mil, um valor simbólico para um artista que estava apenas começando. Ele ainda ganhou um piano de cauda, instrumento que fortaleceu a criatividade em suas composições, que eram marcadas pela sensibilidade e romantismo. E com essa conquista, tudo parecia caminhar para um futuro promissor. Tim estava construindo um nome no mercado musical dos Estados Unidos, que era, convenhamos, uma referência mundial, então só de estar em evidência por lá já era um grande êxito. É interessante pontuar que ele nunca conseguiu entrar nas principais paradas musicais de lá, mas só o fato de estar inserido naquele mercado já representava um nível absurdo de visibilidade que muitos artistas de outros países nunca iriam sequer alcançar. No entanto, conforme a década avançava, a base que Tim havia conquistado começou a esfriar, e ele precisou pensar em novas estratégias para se manter ativo. Em 85, ele lançou o seu segundo álbum de estúdio, Flash Forward, composto em sua maioria por canções nesse estilo mais romântico. Algo interessante é que no álbum anterior ele já trazia canções nessa pegada. Então, para essa nova fase, ele apenas se readaptou a uma tendência que de certa forma já fazia parte de sua identidade original. O mais curioso é que com esse retorno ele almejava reconquistar o público norte-americano, mas acabou conquistando outro, o brasileiro. Foi no Brasil que Tim protagonizou pela primeira vez em sua carreira o primeiro lugar em uma parada musical. A canção responsável era Yes, e por aqui ela não só virou hit, como embalou vários casais apaixonados da época. Yes, claro, é uma poderosa balada romântica, e esse gênero tinha características bem interessantes que costumavam enganar o público. Isso porque as melodias soavam como uma canção de amor, enquanto que suas letras abordavam em sua maioria conflitos, associando o amor justamente a sofrimento. Porém, ao contrário dessas, Yes caminhava na contramão, ou melhor dizendo, na direção certa, já que ela realmente expressava o que parecia. A letra apresenta um verdadeiro Romeu apaixonado, que utiliza a palavra yes, que no português significa sim, como uma forma de confirmar esse amor. É um personagem que se entrega completamente à pessoa amada e pede apenas uma única resposta, que ela também queira viver tudo aquilo ao seu lado, precisando dizer apenas sim. Ela tocou repetidamente nas rádios, a ponto de muita gente dizer que já não aguentava mais escutá-la de tanto que era reproduzida. Esse sucesso ganhou ainda mais força no Brasil quando ela foi escolhida como trilha sonora da novela da Globo Selva de Pedra, sendo o tema do casal protagonista Simone e Cristiano, interpretados pelos atores Fernanda Torres e Tony Ramos. Tim se sentiu tão grato ao Brasil que decidiu fazer uma turnê por aqui,
de nada menos que 70 dias. Ele passou por vários programas de TV e rádio e percorreu diferentes cidades, sempre apresentando a mesma canção, que já havia se consolidado como o grande carro-chefe de sua carreira. Há relatos de que ele chegou a se apresentar até mesmo em Osasco, uma cidade aqui de São Paulo que não costuma receber muitos shows internacionais. E isso é bem curioso, porque mostra que além de cantar, Tim também explorou o país de ponta a ponta. E agora que nós já relembramos um pouco da trajetória do artista, vamos ao grande mistério desse vídeo. O que aconteceu com Tim Moore e por onde ele anda atualmente? Após todo o sucesso, principalmente no Brasil, como esperado de qualquer artista, Tim tentou lançar outros hits, mas infelizmente sem muitos êxitos. Como consequência, ele acabou sumindo dos holofotes aos poucos. O que aconteceu com Tim foi um fenômeno muito interessante e até comum com artistas do passado. Muitos passavam anos tentando se inserir na indústria musical sem sucesso, até que de repente estouravam com apenas um single e ficavam por isso mesmo. Esses artistas não conseguiam emplacar novas músicas, quase como se o público se identificasse mais com a canção do que com o próprio artista. Esse foi o caso da Baltimora com Tarzan Boy, do Dead or Alive com Spin Me Round, e do próprio Tim Moore com Yes. Yes, nothing ever felt to me like you do right now. Todos eles têm algo em comum. Ficaram conhecidos como artistas de um hit só. Claro que todos eles possuíam sim uma camada de fãs que os acompanhavam para além do sucesso principal, mas esse público não era suficiente para sustentar uma carreira duradoura e de grande escala. E esse último parece ter sido o caso de Tim Moore. Pesquisando sobre ele nesse mundo imenso da internet, eu descobri que até 2019 ele ainda fazia pequenas apresentações e aparições públicas. Hoje, Tim é um senhor de quase 80 anos. Embora existam sim muitos artistas nessa idade que ainda permanecem ativos, no caso dele parece não fazer tanto sentido devido toda a sua trajetória. Ele também não possui redes sociais, o que reforça uma preferência por uma vida mais privada, totalmente justo. Podemos supor também que ele não se tornou um artista milionário, mas hoje consegue viver confortavelmente com os ganhos de sua trajetória. Me contem aqui nos comentários se vocês conhecem o Tim Moore e se vocês têm alguma atualização sobre ele para além das suposições que eu trouxe aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Obrigada por ter chegado até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.